O Burundi, uma nação localizada no coração da África, possui uma história intrincada que abrange desde suas origens antigas, até seus esforços para superar desafios e buscar estabilidade. Nesta jornada histórica, exploraremos os períodos significativos, que moldaram a identidade do Burundi ao longo dos séculos. No coração da África, onde a diversidade étnica e cultural é exuberante, o Burundi se destaca com suas raízes profundas. Para entender verdadeiramente a riqueza desta nação, devemos explorar suas origens mais antigas, um capítulo fascinante que nos leva ao povo Tuá. Os Tuá são conhecidos como os primeiros habitantes do que hoje chamamos de Burundi. Estes povos caçadores-coletores ocupavam a região há milhares de anos, mantendo uma profunda relação com a natureza. Sua presença ancestral teve um impacto fundamental na formação do tecido social e cultural do Burundi. Suas práticas de caça e coleta e seu conhecimento da terra e da vida selvagem influenciaram muitos aspectos da cultura burundinesa, incluindo a culinária, a medicina tradicional e a espiritualidade. A história dos Tuá, no entanto, não é isenta de desafios. Com a chegada de grupos étnicos maiores, como os Hutu e Tutsi, os Tuá enfrentaram deslocamento e marginalização. Suas terras foram muitas vezes tomadas, e sua cultura, que sempre foi rica e única, foi às vezes subjugada. Apesar dessas dificuldades, o povo Tuá continua a fazer parte da vida do Burundi. O governo e organizações de direitos humanos reconhecem sua importância histórica, e têm trabalhado para preservar sua cultura e garantir seus direitos. Quando exploramos as origens do Burundi, encontramos os Tuá, um povo que personifica a conexão profunda entre esta nação e sua herança. Eles são uma lembrança vívida das raízes mais antigas deste país, e uma parte essencial da diversidade que define o Burundi. Ao mergulharmos na rica história do Burundi, não podemos deixar de explorar dois dos principais grupos étnicos, que moldaram profundamente sua cultura, os Hutu e os Tutsi. A dinâmica entre esses grupos é um fio condutor, que atravessa a história do país e define muitos aspectos de sua identidade. Os Hutu e Tutsi têm raízes milenares na região dos Grandes Lagos da África Central, uma área que engloba o Burundi e seus países vizinhos. A sociedade burundinesa é, em grande parte, formada por esses grupos étnicos, cada um contribuindo com elementos distintos para a identidade nacional. Os Tutsi são frequentemente associados à criação do Reino de Burundi. Durante séculos, a liderança do país estava nas mãos da elite Tutsi, e uma monarquia altamente estratificada prevalecia. Os Tutsi eram pastores, e suas tradições incluíam a criação de gado e o pastoreio, elementos que influenciaram a cultura burundinesa. Os Hutu, por outro lado, eram predominantemente agricultores. Eles eram responsáveis pela produção de alimentos, e sustentavam a sociedade de maneira fundamental. Sua contribuição para a cultura burundinesa pode ser vista na culinária, na música, e nas práticas agrícolas tradicionais. A história dos Hutu e Tutsi no Burundi é complexa, e em alguns momentos, tumultuada. O período colonial deixou cicatrizes profundas, à medida que os colonizadores belgas exacerbaram as tensões étnicas. Isso eventualmente levou a conflitos violentos, incluindo o genocídio de 1972, que teve um impacto duradouro na nação. No entanto, o povo burundinês tem demonstrado resiliência, e um compromisso contínuo com a reconciliação. Nos últimos anos, o governo e organizações locais têm trabalhado para unir as comunidades Hutu e Tutsi, buscando superar as divisões do passado. A cultura burundinesa é uma síntese das contribuições dos Hutu e Tutsi. A língua Kirundi é uma língua unificadora, e elementos culturais compartilhados, como a dança tradicional e as celebrações, refletem a coexistência desses dois grupos.
À medida que o Burundi busca um futuro mais unificado e próspero, a riqueza de sua herança cultural, enraizada na interação entre Hutu e Tutsi, permanece como um ativo valioso. A diversidade desses dois grupos étnicos continua a ser uma parte fundamental da identidade desta nação africana, que abraça sua história enquanto se esforça para construir um futuro mais harmonioso. A história do Burundi é entrelaçada com a fascinante narrativa do Reino do Burundi, um estado pré-colonial que floresceu na região dos Grandes Lagos da África Central. Este reino, cujas raízes remontam a séculos atrás, desempenhou um papel fundamental na formação da nação que conhecemos hoje como Burundi. Os primórdios do Reino do Burundi são marcados por uma complexa tapeçaria de clãs e tribos. Um sistema de clãs e linhagens era fundamental para a organização social e política. No entanto, o século XVI marcou um ponto de viragem, quando o reino começou a tomar forma sob o governo de Nitare Rushatsi. O reino estabeleceu um sistema monárquico altamente estratificado. A elite Tutsi detinha o poder político, enquanto os Hutu desempenhavam papéis mais servis na sociedade, incluindo a agricultura. A estrutura social refletia as características pastoris do povo Tutsi. O Reino do Burundi floresceu como um importante centro comercial na região dos Grandes Lagos, com rotas de comércio que se estendiam por vastas áreas. O comércio de marfim, cobre e outros recursos desempenhou um papel vital na economia do reino. No entanto, o colapso do Reino do Burundi no final do século XIX, resultado de conflitos internos e pressões externas, marcou o início de uma era de mudanças significativas. O domínio colonial belga, parte do que era conhecido como o território da África Central, trouxe mudanças profundas à região. Essas mudanças incluíram a introdução de novos sistemas administrativos, e uma exacerbada divisão étnica entre Hutu e Tutsi. A história do Reino do Burundi é uma parte vital do passado desta nação, e suas influências perduram na cultura, na política e na sociedade contemporâneas. O legado do reino é um testemunho da rica herança do Burundi, e das complexas dinâmicas que moldaram sua identidade única na África Central. No final do século XIX, a região que hoje é conhecida como Burundi, foi alvo do interesse europeu e foi colonizada tanto pelos alemães como pelos belgas. Sob o domínio alemão, o Burundi, junto com a vizinha Ruanda, tornou-se parte da África Oriental Alemã, em 1890. O domínio alemão trouxe mudanças significativas na estrutura política e social do Burundi. Os alemães introduziram políticas coloniais que buscavam explorar os recursos naturais e estabelecer o controle sobre a região. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu suas colônias africanas, e o Burundi foi administrado pela Bélgica, juntamente com Ruanda, sob o mandato da Liga das Nações. Durante o período colonial belga, a administração introduziu uma política de segregação étnica, classificando a população em categorias étnicas de Hutu, Tutsi e Tuá, com base em critérios raciais. Isso exacerbou as tensões étnicas que tiveram um impacto duradouro na região. O domínio colonial também viu uma exploração econômica significativa, com a produção de café tornando-se uma atividade econômica importante. No entanto, o benefício dessa exploração foi desigualmente distribuído, com a maioria da população enfrentando condições difíceis. A luta pelo controle do Burundi e Ruanda continuou após a Segunda Guerra Mundial, e eventualmente, ambos os países obtiveram a independência em 1962. O domínio alemão e belga deixou um legado complexo no Burundi, com divisões étnicas acentuadas, e um passado colonial que moldou o curso da história do país. Esses eventos históricos são cruciais para entender o Burundi contemporâneo, e as complexidades de sua sociedade. A descolonização do Burundi marcou um período crucial em sua história.
Após décadas de domínio colonial alemão e belga, o país iniciou sua busca pela independência, no contexto do movimento geral de descolonização na África. O processo de descolonização no Burundi começou em 1961, quando líderes burundianos buscaram maior autonomia em relação ao domínio belga. Em 1962, o país finalmente alcançou a independência e adotou o nome oficial de República do Burundi. No entanto, o processo de descolonização não foi isento de desafios. As divisões étnicas e políticas que haviam sido agravadas durante o período colonial persistiram, e em alguns casos, levaram a conflitos violentos. O Burundi enfrentou décadas de instabilidade política e conflitos étnicos, incluindo o genocídio de 1972, que resultou na morte de um grande número de Hutus. Essa luta por estabilidade e coesão étnica continuou ao longo das décadas seguintes, culminando na Guerra Civil do Burundi, que durou de 1993 a 2006, e deixou um rastro significativo de destruição e perda de vidas. Finalmente, em 2006, um acordo de paz foi alcançado, levando a uma fase de reconstrução e reconciliação. A descolonização do Burundi, portanto, é uma parte fundamental de sua história, e os desafios enfrentados durante esse período tiveram um impacto duradouro no país. Compreender essa história é essencial para contextualizar os eventos e desafios que o Burundi enfrenta na contemporaneidade. A administração colonial belga também restringiu a autoridade da monarquia burundiana, preferindo governar por meio de líderes locais e chefes tradicionais. Isso diminuiu a influência direta do Moami, o rei, e minou a autoridade tradicional. No entanto, a monarquia burundiana ainda era vista com respeito por muitos burundianos, e era considerada um símbolo de unidade e identidade cultural. Após o período colonial belga e a luta pela independência na década de 50, o Burundi passou por mudanças políticas significativas. As estruturas políticas foram redefinidas à medida que o país buscava a independência. O assassinato do príncipe Piluí Rwagasore, líder do partido UPRONA, e um defensor apaixonado da unidade nacional, em 8 de julho de 1966, lançou o Burundi em um abismo de instabilidade política e social. A morte de Rwagasore permanece até hoje um evento polêmico, com suspeitas de envolvimento de elementos poderosos. Foi nesse ambiente de turbulência que o capitão Michel Micombero, um Hutu, e na época chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Burundi, liderou um golpe militar em 28 de novembro de 1966. O golpe resultou na queda do governo civil eleito, e na suspensão da Constituição de 1962. Além de derrubar o governo civil, o golpe de 1966 efetivamente marcou o fim da monarquia no Burundi. Mwambutsa IV, o último rei do Burundi, foi deposto e forçado a se exilar, deixando para trás uma tradição monárquica de séculos. Com o sucesso do golpe, o Burundi entrou em um período de governo militar autoritário, com Micombero ascendendo como chefe de Estado. Este período foi caracterizado por uma repressão política significativa, restrições às liberdades civis, e uma terrível perseguição étnica direcionada aos Tutsi, o que levou a um grande êxodo de refugiados para nações vizinhas. O golpe de 1966 teve repercussões profundas na história do Burundi, agravando as tensões étnicas, que no longo prazo, culminaram em conflitos devastadores e uma guerra civil que assolou o país por décadas. Além disso, esse evento tumultuado abriu as portas para uma era de instabilidade política. A história do Burundi é complexa e multifacetada, com seus altos e baixos, e o golpe de 1966 é um capítulo sombrio, mas importante, que moldou a trajetória dessa nação africana. O Burundi é habitado por 3 principais grupos étnicos: Hutu, Tutsi e Tuá.
As tensões mais acentuadas surgem historicamente entre os Hutu, que representam a maioria da população, e os Tutsi, que têm uma presença significativa nas esferas política e social. As tensões étnicas no Burundi têm raízes profundas no período colonial. A Bélgica, que governou o país até a independência em 1962, agravou as diferenças étnicas, favorecendo os Tutsi no governo e na administração. Isso criou ressentimento entre os Hutu, que eram amplamente marginalizados. A busca do Burundi por independência trouxe à tona as tensões étnicas. A rivalidade Hutu-Tutsi se intensificou durante esse período, levando a episódios de violência interétnica. O assassinato do príncipe Louis Rwagasore, um líder Hutu pró-unidade, em 1961, marcou um ponto de viragem e provocou confrontos interétnicos generalizados. O país testemunhou uma série de golpes de Estado e conflitos armados interétnicos desde sua independência. Um dos momentos mais sombrios foi o genocídio de 1972, quando as tensões étnicas explodiram em uma onda de violência que resultou em mortes em massa, principalmente de Hutus. O Burundi ainda enfrenta o desafio de reconciliar suas comunidades étnicas e superar as tensões do passado. A paz e a estabilidade continuam a ser objetivos elusivos, mas à medida que o país avança, é crucial enfrentar seu legado de tensões étnicas para construir um futuro mais harmonioso. As tensões étnicas no Burundi não são apenas uma parte de sua história, mas também uma força que continua a moldar sua jornada. Compreender essa complexidade é essencial para abordar os desafios atuais e construir um futuro mais unificado e pacífico. Em uma nação marcada por décadas de conflitos e tensões étnicas, o Burundi testemunhou uma série de acordos de paz, que visavam trazer estabilidade e reconciliação. O Acordo de Arusha foi um marco na história do Burundi. Negociado com o objetivo de encerrar a guerra civil que devastou o país, este acordo estabeleceu um governo de unidade nacional, que compartilhava o poder entre as principais facções étnicas, Hutu e Tutsi. Este pacto também viu a criação de uma Comissão da Verdade e Reconciliação, para lidar com as questões do passado. Embora o Acordo de Arusha tenha proporcionado uma breve sensação de estabilidade, a implementação de suas disposições enfrentou muitos obstáculos. A violência esporádica persistiu e as tensões étnicas não desapareceram completamente. Em 2006, um novo acordo foi assinado, conhecido como Acordo de Paz de Ceasefire. Este acordo buscou fortalecer o cessar-fogo em vigor desde 2003, envolvendo grupos rebeldes em negociações de paz. Embora os acordos de paz tenham proporcionado momentos de tranquilidade, os desafios persistiram. A transição para um governo mais estável enfrentou resistência, e a reconciliação entre comunidades étnicas permaneceu frágil. Os acordos de paz no Burundi representam esforços significativos para encerrar décadas de conflitos e tensões. No entanto, a nação ainda enfrenta o desafio de construir uma paz duradoura e superar as divisões étnicas profundamente enraizadas. A reconciliação é um processo contínuo no Burundi. O país está trabalhando na promoção de uma cultura de paz e unidade, além de lidar com questões do passado para garantir um futuro mais estável. Os acordos de paz desempenharam um papel vital na busca do Burundi por estabilidade. Embora a nação tenha experimentado períodos de tranquilidade, o caminho para uma paz duradoura permanece desafiador. A reconciliação contínua e o compromisso com a paz são essenciais para o futuro da nação. O Burundi, determinado a superar as tensões étnicas que permearam seu passado, trabalha incansavelmente para promover a reconciliação e fortalecer a unidade entre suas comunidades Hutu e Tutsi. Essa busca constante pela harmonia é essencial para a construção de uma nação coesa.
Com uma história de instabilidade política, o Burundi se concentra na consolidação de um sistema político mais estável. A busca pelo consenso e pela paz na arena política é fundamental para afastar as turbulências do passado. Garantir a segurança continua sendo uma prioridade no Burundi. A nação trabalha para combater grupos rebeldes e fortalecer sua infraestrutura de segurança, visando proteger sua população e seus interesses. A busca pelo desenvolvimento econômico e social é uma pedra angular da visão do Burundi para o futuro. Superar desafios econômicos, melhorar a infraestrutura e elevar os padrões de saúde e educação são pilares desse compromisso. O Burundi está comprometido com a integração regional, desempenhando um papel ativo nas organizações regionais e contribuindo para a cooperação política e econômica. A comunidade internacional desempenha um papel vital no apoio ao Burundi, em sua jornada em direção a um futuro mais próspero. A assistência internacional é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. O Burundi, em sua busca por estabilidade, unidade e prosperidade, demonstra um compromisso inabalável com um futuro melhor. O caminho é desafiador, mas a resiliência do povo burundês é inspiradora. Ao construir pontes de reconciliação, forjar estabilidade política e perseguir desenvolvimento econômico, o Burundi olha para o amanhã com esperança e determinação. O Burundi, uma nação rica em tradições culturais, tem uma herança arquitetônica e artística que reflete sua história e identidade únicas. A arquitetura tradicional do Burundi é profundamente ligada à vida rural. As casas típicas são construídas com materiais naturais, como argila e bambu, e frequentemente apresentam telhados cônicos de palha. Essas casas não são apenas estruturas físicas, mas também símbolos de tradição e unidade familiar. O complexo familiar burundês consiste em várias casas cercando um pátio central, um reflexo da importância da família na sociedade burundesa. A arte de esculpir o bambu é uma tradição florescente no Burundi. Artistas habilidosos transformam esses humildes materiais em obras de arte, que retratam figuras humanas e animais, bem como símbolos tradicionais da cultura burundesa. Essas esculturas são apreciadas por sua beleza estética, mas também carregam significados profundos e históricos. A música é uma parte essencial da vida burundesa, e os tambores desempenham um papel central nessa expressão artística. Os tambores reais, conhecidos como carienda, são particularmente valorizados. Eles são intrincadamente esculpidos e produzem um som rico e distintivo. Além de sua importância musical, esses tambores são símbolos culturais e espirituais, frequentemente associados a cerimônias e festivais tradicionais. A tecelagem é uma tradição antiga no Burundi, onde as mulheres desempenham um papel fundamental na criação de tecidos coloridos e intrincados. Os padrões dos tecidos muitas vezes contam histórias e têm significados simbólicos, sendo usados em trajes tradicionais e decoração de interiores. As técnicas de tecelagem são transmitidas de geração em geração, preservando essa rica forma de arte. A arquitetura e a arte do Burundi são testemunhas vivas da rica herança cultural do país. Ao celebrar suas tradições arquitetônicas, esculturas de bambu, tambores reais e arte de tecelagem, o Burundi honra sua história e identidade. Essas expressões artísticas não são apenas belas, mas também fundamentais para a preservação da cultura burundesa em um mundo em constante mudança. A música burundesa é indissociável dos tambores. Os tambores tradicionais, conhecidos como carienda, são o coração pulsante das celebrações e eventos culturais. Eles vêm em diferentes tamanhos, cada um com sua função e som específicos. Os tambores reais não apenas proporcionam um ritmo cativante, mas também são símbolos de unidade e identidade burundesa. A dança é uma parte essencial da cultura burundesa.
Os dançarinos Intori, muitas vezes conhecidos como os campeões, são mestres nessa arte. Suas performances graciosas e energéticas são uma combinação de movimentos complexos, saltos acrobáticos e equilíbrio preciso. As danças Intori contam histórias da tradição e mitologia burundesa, e são uma celebração da força e da herança cultural. As canções tradicionais, conhecidas como a macondeira, são uma forma de preservar a história e a cultura burundesa. Os cantores, muitas vezes acompanhados por músicos que tocam tambores, cantam sobre lendas, mitos, eventos históricos e a vida cotidiana. Essas músicas são uma maneira de transmitir valores culturais e manter viva a memória coletiva. A cultura musical burundesa está evoluindo com o tempo, assimilando influências modernas. Artistas locais estão misturando ritmos tradicionais com gêneros contemporâneos, criando uma cena musical diversificada. A dança também se adapta, incorporando movimentos modernos, enquanto mantém a essência da tradição. A música e a dança do Burundi são uma celebração de sua história, identidade e vitalidade. Elas mantêm vivas as tradições antigas e evoluem para refletir o presente. Essas expressões culturais não são apenas belas, mas também fundamentais para preservar o espírito vibrante do Burundi. Nascida no Burundi, Ketnivia Bandi é uma renomada poeta e defensora dos direitos humanos. Seu trabalho poético aborda questões sociais e políticas, inspirando audiências em todo o mundo. Ela é conhecida por seu compromisso com a justiça e a paz, promovendo ativamente os direitos humanos e a conscientização sobre a crise em seu país de origem. Kadia Nin é uma cantora, compositora e ativista de renome internacional. Sua música cativante, que mistura influências africanas com sons contemporâneos, ganhou prêmios e fãs em todo o mundo. Além de sua carreira musical de sucesso, Kadia Nin é uma embaixadora da boa vontade da Unesco, e está empenhada em questões humanitárias, incluindo a paz e o desenvolvimento. Gaudêncio Nira Bicali é uma artesã exímia, conhecida por sua mestria na tecelagem de cestos tradicionais. Seu trabalho não é apenas uma expressão artística, mas também uma forma de preservar as tradições culturais do Burundi. Seus cestos são reconhecidos internacionalmente e são tesouros da herança burundesa. Gael Faye é um aclamado autor, músico e rapper, cujas raízes estão no Burundi e no Ruanda. Ele é conhecido por suas letras poderosas e romances inspirados em sua experiência de vida. Seu livro Pequeno País foi um best-seller e recebeu elogios da crítica por sua exploração da identidade, da guerra civil e do exílio. Meg Barankitse é uma humanitária corajosa que dedicou sua vida a ajudar crianças e comunidades em tempos de crise. Fundadora da organização Maison Shalom, seu trabalho oferece abrigo, educação e esperança a milhares de pessoas no Burundi. Ela é uma vencedora do Prêmio da Paz da Unicef, e uma defensora incansável dos direitos das crianças. Essas personalidades burundesas são exemplos inspiradores do talento e da determinação presentes neste país africano. Seus feitos transcendem fronteiras, e nos lembram da riqueza de indivíduos notáveis que fazem a diferença em todo o mundo. Nossa jornada pelo Burundi, uma nação de contrastes e resiliência, nos levou por uma tapeçaria rica de história, cultura e desafios superados. O Burundi tem raízes profundas que remontam a povos como os Tuá, Hutu e Tutsi. No entanto, ao longo de sua história, o país enfrentou tensões étnicas complexas, que culminaram em conflitos em alguns momentos. O país tem trabalhado arduamente para superar essas tensões, procurando a reconciliação e a estabilidade. Embora o passado do Burundi tenha sido marcado por conflitos, o país tem dado passos significativos em direção à paz e estabilidade. Acordos de paz têm sido fundamentais, pavimentando o caminho para uma nação mais pacífica e esperançosa.
O Burundi enfrenta desafios contemporâneos, incluindo questões étnicas e econômicas. No entanto, o país demonstrou um compromisso firme com o desenvolvimento, buscando melhorar a qualidade de vida de seu povo. A arquitetura burundesa incorpora elementos tradicionais e modernos, refletindo a fusão de culturas no país. As formas de arte, como a cestaria, são expressões da rica herança cultural do Burundi. A música e a dança são partes intrínsecas da cultura burundesa. Artistas como Kadjanin trazem os sons cativantes do Burundi para o mundo, enquanto as danças tradicionais celebram a alegria da vida. À medida que nossa viagem ao Burundi chega ao fim, deixamo-nos com a sensação de que este país continua a escrever sua história, com páginas repletas de potencial, resiliência e um compromisso inabalável com um futuro mais brilhante. O Burundi é uma nação em busca de seu lugar no cenário global. Apesar dos desafios passados e presentes, seu compromisso com um futuro melhor é inegável. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.